controlando, passando. E nisso que eu concordo muito com o Rafa de falar que é um time encantador, porque é mesmo, assim. Também acho. E a maneira que assume os jogos, inclusive fora de casa. Você tem poucos times no futebol brasileiro que você vai esperar a mesma coisa dentro e fora de casa. E eu tenho a sensação de que o Bahia é um deles. O Bahia não é um time que vai desvirtuar muito as suas características quando está jogando como visitante. E hoje, assim, num campo em que normalmente os times tomam um pouquinho mais de cuidado, o Bahia assumiu o jogo. Né? E tem meio campo muito forte, né? Muito, muito. E não é fácil amadurecer um time nesse formato de posse longa. Porque a gente está num futebol que troca passes e quer definir. Então, essa é a nossa criação. Assim, como jogadores de futebol, tal, todo mundo quer acelerar. Tal. Então, assim, uma equipe que defenda a posse longa, trabalha e coloque na cabeça do jogador que ele tem que ter paciência, que pode demorar 2 minutos. 2 minutos são uma eternidade com a bola no pé. Mas é um tempo assim gigantesco e você convence o jogador, leva tempo. E aí sai o gol. Bom, aí ele está convencido de que esse jogo funciona. Não, ele adora. Ele se diverte. Ele se diverte, mas demora. Cara. Não é qualquer time que você vem... Você precisa de jogador. O cara quer jogar mais vezes. Não é à toa que... Por que o Everton Ribeiro era... Não, tem que vir o elenco moldado pelo treinador também, né? Para esse tipo de jogo. Para esse tipo de jogo. Que faz parte de uma ideia do grupo onde ele trabalha. Que ele mudou esse elenco e mudou o elenco de São Paulo, que é a Copa do Brasil. Exatamente. Houve uma época no futebol em que se conceituava que era necessário ter alguém no meio campo que tivesse apenas tão somente a função de marcar. Né? Quando o tal do cabeça de área ganha uma relevância no futebol brasileiro. Né? Xerifão, o Calçado inventou essa palavra. O xerifão é alcunha do professor? Aí o Brasil ganha uma Copa do Mundo com 2 cabeças de área em 94. Era uma afronta à leitura romântica do jogo, né, do jogo técnico. Se você tem 2 volantes, obrigatoriamente você tem menos gente talentosa. Batista e Chicão. Pois é. Mas assim, você pega os 4 jogadores de meio campo do Bahia, e eu não estou nem gostando do Tassiano. O Falcão também naquela. O Tassiano é um 5º homem. Você pega Caio Alexandre, você pega Cauli, você pega Everton Ribeiro e você pega Jean Lucas. Todos sabem jogar. Sim. Todos são técnicos. Todos exerceriam qualquer função. E com diferentes características que se completam. E não necessariamente são jogadores iguais, evidentemente. Características que se completam. E aí acho que está a grande sabedoria do Ceni. Porque você pegar, primeiro o diagnóstico, né? Você traçar o raio-x do perfil daquele jogador. Diagnosticar isso bem. E encontrar uma química para que isso funcione para uma equipe é My parents made me what I am. Muito difícil. A probabilidade de fracasso é muito maior do que de sucesso. Sim. Por isso, quando é sucesso, a gente valoriza. É verdade. Dimas está aqui passando o tempo para mim, ainda tem 1 minutinho e 30 para a gente entregar, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o break, aí tem o Sport Center na sequência. Mas hoje também funcionou o ataque, né? Porque é um ponto que a gente falava da equipe do Bahia, estava com algumas dificuldades nas finalizações. Né? Alguns jogos o Bahia não conseguia matar, inclusive teve oportunidades contra o Palmeiras e não conseguia. Ou tinha controle de jogo e criava pouco. Exatamente. Ou quando finalizava mal. O jogo de hoje mostrou uma evolução nesse sentido. É só um jogo, mas já mostrou Até porque, como disse o Léo, os gols aconteceram rapidamente, né? E aí o Atlético é obrigado a sair mais. O Atlético não está numa fase boa, o Atlético não achou uma maneira de jogar depois da saída do Cuca. E o Bahia é mais time, tecnicamente e coletivamente. E ficou muito claro isso no jogo de hoje. Eu gosto muito do meio de campo do Bahia. Sim. Eu gosto muito do meio de campo. É exagero dizer que é um dos melhores do Brasil hoje? Um dos melhores. Quando você fala de capacidade de destruir, de construir, passe, que para mim a essência do jogo é o passe. Sim. Passe. Tem o Cauli que tem drible e construção. Everton Ribeiro, inteligência, posicionamento. Cara, é um dos melhores do país. Então eu vou passar para o break e a gente volta já. Passe, essência.